Namastê! Bom, no dia de hoje, né, nosso assunto vai ser como eu fiz para analisar e escolher um candidato para representar o nosso país nesse momento tão conturbado. Não teria como ser outro tema, né, porque esse é o tema que está mais forte e a gente precisa falar daquilo que está pegando, né, que precisa ser falado. Então, antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que esse não é um espaço para discussões políticas, nem esse canal e nem esse vídeo. Então, qualquer comentário do tipo, e o triplex no Guarujá? E o e o mensalão? A homofobia? E o racismo? E não sei o quê? Não. Não, porque o objetivo desse canal é falar sobre despertar da consciência e autoconhecimento. Então, os nossos assuntos abordados serão autoconhecimento e despertar da consciência. Então, eu vou mostrar aqui como eu fiz para analisar energeticamente, espiritualmente, os candidatos e como eu fiz para tomar a minha decisão, certo? Não foi com base em política, não foi com base em economia, né? Poderia ser, porque eu sou empreendedor, então eu poderia fazer isso, mas o objetivo do canal não é esse. Então, qualquer tipo desse comentário que esteja buscando uma discussão política e convencer alguém da sua opinião vai ser deletado, porque esse não é o objetivo. Também não é o meu objetivo aqui convencer você aí do outro lado a tomar a mesma decisão que eu tomei, certo? Eu quero mostrar o caminho, né? Cada um vai entender por que escolheu quem escolheu e quem ainda vai escolher, né? O nosso objetivo aqui não é defender um lado, ou defender um salvador e falar que alguém é sombra e alguém é luz e que se um ganhar, o país vai afundar, e se o outro ganhar, o outro país vai afundar, certo? Então, já começando, né, introduzindo e entendendo nisso, nós temos duas polaridades, dois extremos opostos, né, que causam muita aversão. Isso é muito curioso, porque quando um dos candidatos defende com unhas e carnes algo que te causa muito aversão, desperta o ódio, né? Então, a primeira análise, né, que a gente precisa fazer, né, toda essa minha trajetória e autoconhecimento, a primeira coisa que eu já compreendo muito bem é que tudo aquilo que desperta aversão ou apego em nós é algo que mora em nós e precisa ser trabalhado, correto? Então vamos fazer uma boa análise. Tudo que eu odeio com muita força ou me causa muito aperto e aversão no outro é porque existe em mim em algum nível e eu tenho dificuldade de reconhecer. Então eu quero negar porque eu ainda não consegui identificar, não consegui reconhecer que eu também tenho essa energia em mim e ela me traz muita aversão porque eu não quero olhar, certo? Isso é uma sabedoria muito importante, a gente usa como forma terapêutica, isso é muito curador e eu acho que isso veio bastante à tona para a gente conseguir identificar nessas eleições, porque a maioria das pessoas que já tem uma opinião muito formada e 100% certa, é com base em aversão ao candidato oposto, né? E o que a gente pode observar é que aqueles que condenaram muito o presidente atual hoje, pelo seu discurso de ódio, pela sua forma violenta, são as pessoas que estão se mostrando mais violentas e mais com aquele ódio guardado, estão precisando colocar aquilo para fora. Porque isso era uma coisa que existia dentro delas e e isso traz à tona para que elas precisam colocar para fora. E é por isso que eu não abro espaço aqui para ninguém despejar ódio nenhum, porque esse é um canal de autoconhecimento e análises, tá? A gente não vai defender nenhum lado, a gente vai tentar compreender os dois, porque foi isso que eu fiz, né? Em um primeiro momento, quando eu olhava certas atitudes do atual presidente, eu observava diversas coisas que me incomodavam de fato e falava, putz, podia mudar essa pessoa, né? Podia ter algo melhor para nós aqui. Então esse foi um pensamento que eu sempre tive. Mas quando a gente colocou na balança as duas opções que tinham, então eu parei para analisar as duas, tá? Mas se eu escolher uma opção com base naquilo que eu sou hoje, né? Então
Se essa pessoa, eu sou uma pessoa que sou muito defensor das mulheres, tá? Eu entendo que existe um desequilíbrio muito grande entre mulheres e homens, tanto de direitos, isso é parte da nossa história, isso tem que ser reconhecido. Existem países que mulheres não têm direito nem de votar, nem de colocar a cara para fora, e eu acho isso um absurdo. Então, quem me conhece, quem conhece as minhas ações, quem conhece as minhas atitudes, sabe que eu sou uma pessoa que valoriza muito e compreende muito isso, esse lado das mulheres. Então isso era algo que me causava bastante aversão no atual presidente. Então era um ponto que eu precisava olhar também, certo? Então, para a gente continuar, é algo importante da gente falar também. Se você está naquele lugar de falar que se você vota nesse presidente, então você é homofóbico, e se você vota naquele presidente, então você é bandido. Se você está nesse lugar, você já precisa voltar para todos os outros vídeos de autoconhecimento e o conteúdo que tem lá no meu Instagram, porque você já saiu, já perdeu sua sanidade mental totalmente, né? Você está fora do seu eixo, você está fora da compreensão daquilo que é a vida real, porque você tomar uma decisão de voto não te faz ser homofóbico, não te faz ser machista, não te faz ser ladrão, não te faz concordar com tudo aquilo que o seu candidato fez, porque os dois candidatos fizeram coisas erradas, certo? Então vamos lá, temos um candidato que tem lá os seus absurdos, homofobia, machismo, tudo aquilo que ele é acusado, e o outro lado do candidato que foi condenado, que roubou, que fez o maior esquema de corrupção do país, que foi durante anos uma coisa gigantesca, né? Isso é um fato indiscutível, teve delações, teve provas, teve condenação, então não é coisa da nossa cabeça, nenhum dos dois lados, certo? Então, a primeira coisa para a gente poder fazer uma análise com neutralidade é olhar a verdade entre os dois lados. Você não tem como colocar numa balança, ter uma visão de cima, né, que é a visão da águia do Tzolk'in, se você não consegue aceitar o lado sombra e o lado luz das pessoas. Todas as pessoas têm sombra, todas as pessoas têm luzes. Precisa ter essa compreensão. Se você acompanha meu trabalho, se você faz alguma coisa de autoconhecimento e ainda não conseguiu compreender isso, busque outros vídeos, busque outras ferramentas para conseguir compreender, porque o caminho do autoconhecimento, primeiro a gente tem que tirar esse véu ilusório, né, da gente querer acreditar em mentiras, que alguém é só luz, que alguém é só sombra, que alguém é o salvador e que alguém não é. Certo? Então, tirando todos esses véus de ilusão e analisando na balança, né, o que a gente entende do plano espiritual? O nosso plano material, ele é uma manifestação do plano espiritual, certo? Uma manifestação do mundo energético. Então, tudo o que acontece aqui vem antes da energia, dos planos energéticos e se materializa. E a espiritualidade trabalha em nós e através de nós. Brasil é a pátria do Evangelho. Chico Xavier já falou isso, diversas escrituras falaram isso, né? Que essa pátria vai ser a pátria da cura na nova era. Então, a cura vem do Brasil, vem da natureza, vem da Amazônia, desse poder, dessa biodiversidade que a gente tem. Esse país é um país muito rico, nós não conseguimos ver porque já existe uma camada de crença que a gente mesmo coloca, que o Brasil é horrível, que o Brasil é aquilo, que o Brasil só tem roubo, que o Brasil é aquilo. Então, você já criou aquela realidade que você mesmo criou, né, com o seu olhar pessimista, porque a gente cria aquilo que a gente vê, né, aquilo que a gente vibra muito, a gente cria. Por isso, esse é um ponto importante também, um PS importante. Cuidado ao colocar na sua cabeça e criar que se um político ganhar, o país vai afundar, porque a sua vida vai afundar se isso acontecer. Então, esteja na neutralidade, porque independente do político que esteja no poder, quem é responsável pela sua realidade é você. Então não entregue nas mãos de nenhum candidato, porque às vezes não está nem no seu poder. A sua vida, a sua prosperidade, a sua realização, o seu prazer, a sua felicidade não pode ser de responsabilidade de quem vai ser eleito. Você vai ter que fazer a sua vida acontecer. Tenhamos um bom governo ou não tenhamos um bom governo. Isso independe. Você faz a sua vida acontecer. Estou errado? Então, você precisa materializar isso desde já. Independente de quem ganhe, eu estou centrado na minha realização, na minha prosperidade, na minha felicidade.
Se você ficar num fanatismo político, se o seu político perder, a sua vida vai arruinar. Pode o país inteiro se dar bem, ficar próspero, mas se você ficou naquele fanatismo, você materializou aquilo. Nós materializamos a nossa realidade. Tome cuidado com os extremos. Tome cuidado com os sims que você dá e com aquilo que você valida. Porque se você valida com plena certeza de que esse político vai acabar com tudo, aquele político vai ser o salvador, você vai materializar isso. E você precisa materializar a sua realidade. Você é responsável por ela. O político não é responsável. O político nem sabe quem é você. Ele nem quer saber quem é você. Ele tem o interesse dele. Então tome cuidado com esse fanatismo, porque se aquele seu salvador que você está co-criando já nos seus pensamentos não ganhar, a sua vida vai se arruinar. E ela de fato vai, porque você já está materializando isso, certo? Então cuidado com esses fanatismos por causa disso. Então, segundo ponto, se a gente for ter um entendimento espiritual e energético da situação, para o Brasil ser a pátria do evangelho e ser esse lugar de cura, tudo bem que muitas pessoas que talvez ainda nem tenham essa consciência e nem compreendam ainda a importância disso, não entendam muito bem, mas a espiritualidade trabalha através de nós, né? Os planos superiores trabalham através de nós. Nós somos canais de energias, canais de cura. Então, esses seres, essa equipe espiritual, essa energia, isso tudo precisa acontecer através de nós, né? Como que isso acontece? Quando eu me coloco como um canal. A espiritualidade não vai escolher quem é bonzinho, quem é malzinho, quem roubou menos, quem roubou mais. Quem trata as mulheres melhores e quem não trata as mulheres melhores. Quem aceita os gays e quem não aceita os gays. Deus não está ali ticando e te julgando. Deus quer que você se coloque como um canal. Isso é muito importante da gente entender, porque isso foi a decisão para eu tomar, foi a chave para eu tomar a minha decisão do meu candidato. Porque Deus, o divino, né, que é toda a espiritualidade, todas as egrégoras que precisam atuar através de nós, eles precisam de canais. Então, quando um bandido vai lá e assalta e depois ele tem uma doença, se ele reza para Deus, Deus não vai falar, não vou te ajudar porque você roubou. Deus vai ajudar. Porque Deus é perdão, Deus é amor, Deus não é julgamento. Quem julga são os seres humanos. E nós nem temos condições de julgar, porque a nossa visão é muito rasa. O olhar que eu tenho sobre a vida é com base ao meu ponto de vista. O olhar que a outra pessoa tem é com base ao ponto de vista dela. Então, será que existe uma realidade que está certa, 100% certa? Ou será que existem diversas realidades diferentes acontecendo e diversos pontos de vista diferentes acontecendo? A gente precisa compreender, tirar esse véu, que a gente não sabe se existe uma verdade absoluta. Cada um tem uma compreensão diferente com base naquilo que vivenciou, que entende e compreende da vida. Será que existe uma pessoa querendo ferrar todo mundo, tirar a vacina de todo mundo e matar todo mundo e acabar com os gays e acabar com as mulheres ou roubar o país inteiro? Será que existe? A gente não sabe. Pode ser que exista, mas a gente não tem como saber aquilo que está por trás do véu. O nosso julgamento é com base naquilo que os nossos olhos conseguem ver, né? Que é uma faixa minúscula do espectro. Quem já viu esse vídeo meu lá no Instagram, quem não viu, corre lá, tá nos meus destaques. Aquilo que a gente vê é muito pouco da realidade. Então a gente precisa analisar as vibrações, as cores, os movimentos, a importância de um presidente da República conseguir reunir o número de pessoas que foram reunidas no 7 de setembro e rezar uma oração do Pai Nosso. Não importa a sua religião. Eu também não tenho religião. Eu também não concordo com tudo nas religiões. Mas o Pai Nosso é a oração mais poderosa que existe no planeta. Jesus veio aqui para trazer ela, não escreveu absolutamente nada, não se tem quase nada de registros. E até hoje, todas as pessoas no mundo sabem quem é Jesus, porque essa energia é muito forte. Então você imagina reunir pessoas para trazer essa vibração, o campo de oração que isso não gera. É muito grande, isso é muito importante.
para que o Brasil dê o salto que precisa dar para se liberar desse karma com Portugal, né? Eu já falei sobre isso na live. Esse karma que existe quando os portugueses chegaram aqui, os índios eram os curandeiros. Eles eram extremamente poderosos, curandeiros, faziam magia, eles sabiam dominar a arte da cura e da magia, que é a energia que existe no Brasil. Quando os portugueses chegaram e saquearam esses índios, eles fizeram o quê? Amaldiçoaram os portugueses, fizeram magia, usaram aquilo que eles tinham, o recurso que tinham para se vingar. Isso gerou um emaranhado. E o que acontece quando a gente ataca o outro? Isso volta para mim, porque o outro não existe, o outro é uma outra parte de mim, uma outra face minha. Então, quando eu ataco o outro, eu também afundo. O que aconteceu com o Brasil e Portugal? As duas pátrias afundaram. Nenhum dos países prosperam. Vai ver se Portugal prospera. Está sempre em crise. É o pior país da Europa, né? Não para se viver, né, financeiramente. Os dois países não prosperam porque existe esse karma. Um destruiu o outro. Enquanto a gente não limpar esse karma, nenhum dos países vai prosperar. É a mesma coisa quando você deseja um mal para outra pessoa. A sua vida se arruína. Esse mal todo volta. O outro é uma ilusão. O outro é um outro eu. É uma outra face minha. Então, quando eu tenho muita aversão a um político por causa de ações e atitudes dele, essa aversão é toda minha também, porque o outro é só um espelho. E tudo aquilo que eu desejo a esse outro, porque incomoda em mim, eu estou desejando a mim mesmo. E é por isso que a minha vida não vai para frente, não prospera enquanto eu estou nesse lugar. Esse é um aprendizado e uma chave muito importante da gente se ter, porque são dois candidatos que nos mostram as nossas maiores sombras. Quais são as maiores sombras do país? O roubo, a violência, o machismo, a homofobia. Esses dois candidatos são representantes dessas sombras que existem em nós, que estão em todos nós. Ninguém não tem nenhuma dessas sombras, senão não teria nascido no Brasil. Pelo menos uma caneta da sua empresa você já roubou na sua vida, porque o campo do Brasil é do roubo. Todas as almas que encarnam aqui têm algo em comum com essa energia. Não tem como, é uma perfeição do universo, da energia. Então, o que vai acontecer é que aquele candidato que tem as energias mais fortes que eu preciso trabalhar vão me causar mais aversões, porque ele é um espelho das minhas sombras que eu não quero aceitar, então eu não aceito esse candidato de forma alguma. Certo? Isso não serve só para candidatos, serve para as pessoas à minha volta. Então Jesus, ele julgava muito pouco as pessoas. Ele era amigo das prostitutas, dos ladrões. Ele era uma pessoa que compreendia que existem sombras e existem luzes, nós estamos aqui para conseguir ver isso. E eu só vou conseguir me curar quando eu conseguir tirar esse véu de ilusão e conseguir ver isso. Então, essa é a lição mais importante que a gente tem. Enquanto eu ficar perdendo meu tempo e a minha saúde mental, que a maioria das pessoas já não tem, entrando em briga política por causa dos meus princípios, por causa daquilo que eu acredito, da visão que eu tenho, você está pensando só em você, só no seu lado, você não está tendo a compreensão do todo, que somos um com o todo. Então é por isso que mesmo como empreendedor, eu não tomo a minha decisão com um olhar empreendedor, porque nem todas as pessoas são empreendedoras. E eu já tive nos outros lados, antes que a sua mente já julgue e fale, mas nasceu em família rica. Não nasci em família rica, eu sempre fui bolsista na escola, a minha faculdade foi financiada pelo programa FIES e eu pago até hoje as parcelas. Tudo o que eu construí foi com base no meu esforço. Então eu não vim também em família rica, eu não teria nenhum problema se eu tivesse vindo, porque seria um mérito dos meus ancestrais. Então cuidado com esses julgamentos. A gente precisa sair desses julgamentos mentais, dessas caixas mentais que a gente fica se colocando e colocando as pessoas. Porque enquanto a gente está nesse lugar, a gente não consegue ter a visão do todo. Visão do todo é ver a realidade como ela é, não como o meu olhar está vendo. Cada vez mais que a gente sai disso, a gente consegue enxergar mais a realidade como ela realmente é. E aí realmente eu consigo ver aquilo
do jeito que é. Mesmo assim, não tô vendo 100%, porque eu não consigo. Eu não vivi o que o outro viveu. Eu não sei o que o outro sabe. Cada um vai ter esse entendimento, essa compreensão que é muito diferente e muito exclusiva para cada um, certo? Então, para finalizar, a minha decisão foi com base em tudo isso, o entendimento da importância. Eu consegui compreender, mesmo tendo bastante aversão ao atual presidente, a muitas atitudes dele, eu consegui compreender a importância que tem algumas atitudes religiosas deles. Eu também já fui muito aversivo a religiões, mas quando as palavras têm muito poder e quando você mantra Deus acima de tudo, isso para mim é muito importante. Porque mesmo que você não tenha fé nenhuma, mesmo que você não acredite, mesmo que você não queira, se você mantrar que a minha vida seja um inferno todos os dias, mesmo não querendo que a sua vida seja um inferno, você vai ver se ela não vai virar. Então esse mantra Deus acima de tudo, mesmo que não seja a intenção do presidente que Deus esteja acima de tudo, ele dá a passagem, ele dá o sim para Deus atuar no país. E isso é muito importante. Não sou religioso, não tenho partido político. Essa é uma análise espiritual com base naquilo que eu conheço e estudo muito bem. Você dar o sim para o divino atuar na sua vida, faça por 27 dias, acorda e mantra. Deus acima de tudo na minha vida. Eu duvido que nada vai mudar na sua vida. Eu aposto com você. Então, isso foi algo que mexeu muito comigo, porque eu consegui entrar numa compreensão que eu estava numa visão egoísta, né, com medo de ser atacado por homofobia, de ser atacado, as mulheres serem atacadas e disso, daquilo, para uma pessoa que pelo menos está dando sim para Deus. Porque todos nós aqui temos sombras, todos nós estamos aqui para se curar. Mas quem invoca Deus, quem dá o sim para Deus, consegue ter um caminho muito mais harmônico. Então, isso é muito importante da gente compreender, porque não importa, os dois fizeram coisas muito ruins, os dois tiveram atitudes que a gente gostaria que não tivessem, mas a gente precisa escolher aquele que vai conseguir ser um canal mais próximo para o divino conseguir atuar. E aquele que dá o sim começa a ser preparado pelo divino. Pelo menos. Não importa se Deus não vai olhar, mas a religião dele é isso. Mas ele é aquilo, mas ele trata as mulheres assim, mas ele é violento. Ele chegou lá porque precisava de alguém que bateu de frente com um esquema gigantesco. Teria que ser alguém violento. Infelizmente, é um retrato de tudo que o nosso país passa. Então eu consegui tendo essas compreensões e analisando, enquanto o outro candidato tem uma questão muito forte com o álcool. Eu trabalho com pessoas, trabalhei muito vício durante a minha trajetória. O álcool torna a pessoa um imã de espírito obsessor. Eu trabalho com espírito obsessor. É uma coisa muito pesada, muito perigosa. Como que um representante nosso vai ser um canal do divino cheio de obsessor em cima dele? E aí que eu fiz o bingo. E entendi que a minha escolha, se fosse essa, talvez não seria mais assertiva. Certo? Nessa compreensão de entendimento energético, qual é o representante que poderia estar mais próximo do divino, eu cheguei nessa conclusão. Que não importa se você tem fé ou não, se você invocar o nome de Deus, ele não vai olhar e falar, mas você não tem fé, agora você está me chamando, ele vai vir. Né? E se você está num caminho de densidade, álcool, abre o campo, muito espírito obsessor, não tenho nada contra o álcool, gente, eu bebo socialmente, eventualmente eu tomo um drink, não tem problema nenhum, mas você beber muito densifica o seu campo e vira um imã de espírito obsessor, então isso é grave. Então, acho que vocês já compreenderam, né, qual foi meu voto. Não vou citar nomes, porque nomes geram aversões, apegos, times, a intenção não é essa, é ter essa compreensão. Como eu fiz essa análise, quais foram os recursos que eu usei, né, com base naquilo que eu tenho como recurso na minha trajetória de autoconhecimento, para tomar a decisão do meu voto. Então, analisando através de cores também, e patriotismo eu acho que é uma coisa muito importante,
eu entendi que os dois candidatos têm muitas distorções, certo? Mas aquele que me chamou mais é aquele que tem uma visão talvez um pouco mais próximas de Deus e do patriotismo, tá? Não acredito em comunismo, né? Já falei sobre isso. Nos planos superiores não existe comunismo, não seria justo a gente ter os mesmos benefícios do Arcanjo Miguel. Imagina, nós estamos na terceira dimensão, o Arcanjo Miguel está na 13ª. Você vai chegar lá no reino dos céus e falar, tem o mesmo benefício de Arcanjo Miguel. Não vai ter, você nem está no mesmo plano que ele por causa disso. Se a gente tivesse, se o comunismo existisse no universo, a gente teria encarnado num planeta muito melhor que a Terra, lá no reino dos anjos. Mas a gente não tem o merecimento. A lei que rege o universo é a lei do merecimento. A gente não compreende, porque é o merecimento atrás do véu. A trajetória da sua alma que gera os méritos para você estar onde você está. Então, achar que eu vou chegar lá, pegar a espada de Miguel, achando que eu posso ter o mesmo direito que ele, para mim isso não existe. Né? A gente sabe que não existe, não conhecemos nenhum país com case de sucesso. Então, isso é muito importante para a gente analisar. A gente precisa respeitar as hierarquias. A hierarquia existe nos planos espirituais, anjos, arcanjos. É um processo evolutivo, a gente tem que compreender isso. Cada um está no seu lugar hierárquico. E a gente vai trilhando para conseguir subir. Isso é evolução. Isso acontece nos planetas, isso acontece na natureza, isso acontece no mundo animal, isso acontece com os humanos. Não tem como mudar. É uma lei universal. Certo? Então a gente precisa ter essa compreensão, além de véu, além de briga política, quem roubou menos, quem roubou mais, quem é menos violento, quem é mais violento. Não, a gente precisa compreender quem talvez consiga ser um canal mais próximo para o despertar da nova terra e para o Brasil conseguir ser esse lugar de cura que ele é. Porque o Brasil é o lugar da cura, os índios sustentavam isso antes dos portugueses chegarem, e ao ponto que esse karma vai se dissolvendo, a gente consegue voltar para esse lugar de ser a pátria que cura o planeta, porque é isso que os índios eram, tá? E isso é desde a chegada dos portugueses que foi distorcido. Certo? Me contem o que vocês acharam, quem curtiu, curte o vídeo, segue o canal, isso é muito importante para a gente continuar aqui trazendo, refletindo. Eu adoro escutar vocês, desde que não sejam comentários buscando briga políticas ou ofensivos ou violentos, né? Até porque é uma pauta bem falada, então tudo que vier de uma reflexão legal será bem-vindo aqui como comentário, e a curtida, o compartilhamento e vocês seguirem no canal é muito importante para mim. Beleza? Estamos juntos. Beijos.